volume 13.5. Capítulo 1. Memórias de Tempest. Depois de passar pela agitação do festival, o ancião Greg sentou-se em um banco na beira da praça, murmurando: "Bom dia." Eu estava tão empolgado com a atmosfera do festival que andei bastante, apesar de não ser muito velho para isso. Minha esposa, que estava participando da oficina de tecelagem na oficina de roupas, já deve ter voltado. Esta é a cidade de Rimuru, a capital de Tempest, um novo país nascido na grande floresta de Jura. Um fazendeiro aposentado de uma família moderadamente rica do reino de Blumund, acompanhado de sua esposa Mary, que tem a mesma idade que ele, veio até aqui para assistir ao grande festival de abertura. Prezado. Obrigado por esperar. Enquanto eu estava sentado em um banco, olhando para a praça onde pessoas e monstros passavam, Mary logo chegou. Eu me pergunto se o lenço em seu pescoço foi feito durante uma aula de tecelagem. O quê? Não vou esperar tanto tempo. Como foi a tecelagem? Você gostou? Sim. Eu nunca havia tocado em um tear tão grande antes. As cores e os padrões dos tecidos são tão bonitos que nunca vi nada parecido, nem mesmo em Lula, para onde fui em uma viagem. Foi muito legal. Ao olhar para minha esposa, com as bochechas coradas como as de uma menina, fiquei feliz por tê-la trazido aqui. Quando eu disse ao meu filho e à esposa dele que iria à cerimônia de abertura com Mary, eles foram muito contra. Bem, não é de se admirar. A grande floresta de Jura é um lugar extremamente perigoso, dominado por monstros e, embora as relações diplomáticas tenham sido oficialmente estabelecidas, todos os habitantes são monstros e, acima de tudo, o país foi fundado por um misterioso novo Lorde Demônio. Mas o próprio Greg ficou fascinado com o que ouviu de um comerciante conhecido, que os monstros de Tempest eram de fato amigáveis com os humanos e que a cidade era ridiculamente próspera. Na verdade, desde o estabelecimento do país dos monstros, os goblins não arruinam mais as terras agrícolas. A estrada de ida e volta para Blumund havia sido construída, e cada vez mais pessoas estavam indo e vindo. Ouvi dizer que o rei visitou o local, portanto, não deve ser perigoso. Ele estava certo? Sim, sim. As pessoas na oficina eram, em sua maioria, goblinas e homens-fera, mas todos pareciam gentis e bons. Embora fossem monstros, não eram pessoas assustadoras. É isso mesmo. Nunca vi um monstro tão próximo dos humanos. Eles lhe dão as boas-vindas em todas as lojas e, se você estiver perdido, eles o ajudarão a encontrar o caminho. É claro que há muitos monstros aterrorizantes neste país. No entanto, os monstros que trabalhavam nas pousadas e em outros lugares ao longo da estrada excessivamente confortável eram todos muito gentis, e isso aconteceu mesmo depois de entrarmos na capital, Rimuru. Greg admirou a magnífica paisagem urbana, o magnífico anfiteatro e as barracas construídas ao redor dele, e ficou maravilhado com a tecnologia e a paixão que levaram à abertura do país, bem como com as multidões de humanos e demônios que passam por ali. Lá, humanos e monstros se misturaram sem discriminação, rindo e aproveitando o festival juntos. Quando chegou à capital, ele sabia que havia tomado a decisão certa de abandonar todas as suas preocupações e aproveitar a cerimônia de abertura em apenas alguns momentos. Ah, a propósito, há algo cheirando bem aqui. Está vindo de sua bagagem? De repente, Mary inclinou a cabeça como se tivesse percebido algo e olhou para a bagagem de Greg. Ele se lembrou disso e retirou um pacote ainda quente de sua bagagem. O delicioso aroma que estimulava meu olfato ficou ainda mais intenso. Eu estava passando pelas lojas para comprar algumas lembranças para minhas filhas, mas fui atraído pelo aroma. Não, é tudo sobre comida deliciosa que eu nunca vi. Há um tipo de pão com carne, legumes e queijo, chamado hambúrguer, e uma sopa com macarrão fino chamada ramen. Entre eles, um jovem que parecia ser o proprietário de uma barraca bastante cheia estava preparando essa comida redonda. Chama-se takoyaki, ouvi. Comi o prato recém-saído da grelha e estava delicioso. A superfície era crocante, o interior era quente e macio,
quase escaldante, e havia algum tipo de carne macia de frutos do mar nele. Ele também o recomendou à sua esposa, quando parecia ter esfriado o suficiente para comer. Oh, meu Deus! Tão delicioso! Que comida estranha! Não é mesmo? Tive uma conversa estranha com o dono da loja. Quando eu disse a ele que estava aqui com minha esposa, ele me deu um bônus. O jovem, cuja atitude era bastante pomposa para um homem de negócios, viu a estatueta de dragão que havia comprado como lembrança e me chamou. Quando lhe disse que a havia comprado porque havia gostado dela à primeira vista, ele pareceu satisfeito por algum motivo. Veldora era de fato uma presença aterrorizante, mas para Greg e os outros fazendeiros que viviam perto da Floresta Jura, era também uma divindade guardiã que impedia a invasão de outros países. Nós nos divertimos muito falando sobre a grandeza dessa pessoa. Felizmente, ele era um grande homem, e nos divertimos muito conversando sobre isso. É isso mesmo. Tenho certeza de que essa pessoa é de uma terra semelhante à nossa. Mary assinou com a cabeça em concordância e disse que gostaria de experimentar o prato recém-feito. Ele sugeriu à sua esposa que eles visitassem a barraca novamente amanhã. Voltaremos para a vila amanhã, mas podemos passar lá antes de irmos embora. O proprietário disse que ficaria feliz em me ver novamente e até prometeu que me daria um desconto especial se eu mencionasse seu nome, mesmo que ele não estivesse lá o tempo todo. Greg não pôde deixar de rir ao se lembrar do jovem que estava sorrindo para ele, dizendo-lhe para deixar isso com ele. Então, ele realmente me disse seu nome. Meu nome é Vel. Não, não é. Bem. É sim. Lembre-se. Repetindo o nome do jovem em sua cabeça para não esquecê-lo, Greg murmurou que esperava vê-lo novamente antes de partir. Capítulo 2 – O murmúrio de uma goblina. Bem-vindo. Bem-vindo à oficina de produção na capital de Rimuru. Essa instalação está envolvida principalmente em pesquisa, desenvolvimento e produção de têxteis, tecidos, tecnologia de costura, roupas e equipamentos. Você deve estar surpreso ao vê-la no meio de uma área residencial. As armas e outras oficinas estão localizadas nos distritos do sul, certo? É mais silencioso do que lá, então posso trabalhar em paz. E quanto a mim? Eu sou Sanai, uma goblina, e sou responsável pela tecelagem aqui. Sou uma simples artesã, aprimorando minhas habilidades de tecelagem todos os dias sob a orientação de Shuna-sama. O tear está fazendo um barulho alto ali. É uma excelente obra de arte dos anões para tecer linho e seda, e é um excelente produto com poucas falhas. Recentemente, pude aprender a tecer não apenas fios de linho, mas também de seda. Acho que terei que ser diligente. O fio de seda é um tipo especial de fio dos casulos da Traça do Inferno, que contém uma alta concentração de elementos mágicos e é um produto especial de Tempest. Requer um nível muito alto de habilidade para ser tecida e, até pouco tempo atrás, somente Shuna-sama conseguia lidar com ela. Shuna-sama. Ela trabalha nessa oficina, pesquisando e criando tecidos e roupas, além de criar novos desígnios. Mas não é só isso, ela também ajuda Rimuru-sama e entretém os convidados, por isso está muito ocupada. Portanto, ela não pode vir ao workshop com muita frequência. Entrei neste workshop porque admiro Shuna-sama, por isso é uma pena que eu só a veja de vez em quando. Bem, isso não pode ser evitado. Agora, este é o depósito. As paredes foram cuidadosamente projetadas para evitar a retenção de umidade. Os itens alinhados na parte de trás são os que planejamos colocar na loja. Há alguns novos, então vamos manter segredo. Todos esses desígnios que eu nunca vi antes. Eu também acho. Eu entendo. Por exemplo, este é um terno que é usado principalmente por Shion-sama. Ele tem um visual elegante e digno, e combina muito bem com você. Este é um traje de marinheiro. Uniforme escolar típico de Sailor Moon. Rimuru-sama disse que é um uniforme para aqueles que frequentam a escola. A maioria dos trajes incomuns daqui foi criada diretamente por Rimuru-sama. O conhecimento e as ideias de Rimuru-sama são realmente incríveis.
Shunna-sama fez protótipos de todos eles, e Rimuru-sama os usou pessoalmente. Você é uma pessoa bonita, então fica muito bem em você. No entanto, há uma coisa que ainda não foi concluída entre eles. A natureza do tecido é difícil de trabalhar. Os braços e as pernas estavam nus, mas a parte superior e inferior foram projetadas para cobrir o corpo em uma única peça, e um pano branco com seu nome escrito foi costurado no peito. Esse design exclusivo e de última geração. Meu sonho é terminá-lo um dia e fazer com que Rimuru-sama use. O nome é... Sim, havia um rabisco que dizia uniforme escolar de banho. Aguarde ansiosamente o dia em que ele será concluído. Capítulo 3 – Inovação tecnológica na esquina da rua. Ting, Kling, Ting. Essa é uma das muitas oficinas de blindagem no distrito industrial, onde o som de martelos sendo aplicados no aço é constante. A sala de madeira com uma fornalha como fonte de luz é maior do que eu imaginava do lado de fora. As armas e armaduras nas paredes refletiam a luz nas superfícies oleadas, sugerindo que haviam sido bem cuidadas. Você não sabe do que está falando. Na frente da garota com olhos de galinha cozida, anões gêmeos com as mãos cheias de seus produtos premiados lutavam contra suas respectivas paixões. A armadura do biquíni é a verdade. Lolita gótica é a resposta. Vovó do céu, onde Saran errou. Saran é um aventureiro que veio para a Federação dos Monstros e sonha em fazer fortuna. Ela estava em frente a uma taverna perto do labirinto, com o estômago roncando ao sentir o cheiro de hambúrgueres, quando foi abordada pelos anões gêmeos, Jin e Migti. Quando pediram a Saran que experimentasse equipamentos femininos, ela aceitou facilmente a tentadora oferta de uma refeição além do pagamento. No entanto, Jin e Migti começaram uma briga sobre qual armadura deveriam experimentar primeiro. Tradicionalmente, as aventureiras enfrentam o labirinto com uma armadura de biquíni. Não, as aventureiras chamadas garotas mágicas têm lutado contra inimigos poderosos vestindo Lolita gótica há gerações. Eles se mudaram para a Tempest porque admiravam Kaijin e Garumi, quando se ofereceram para ajudar em uma aula da escola. Leram um mangá que as crianças humanas tinham e ficaram completamente absorvidos por ele. A representação da história de uma jovem bonita com trajes extravagantes e armas robustas enfrentando monstros deu a eles um estímulo sem precedentes para a criatividade. Enquanto os dois estavam discutindo, Saran viu uma variedade de equipamentos coloridos sendo colocados à sua frente. Ela olhou com olhos pretos e brancos. Saran teve que experimentar o equipamento de Jin, que ele havia ganhado em um jogo de pedra-papel-tesoura, mas foi aí que o verdadeiro trabalho começou. A armadura, forjada com um núcleo de aço mágico, uma fibra composta de seda mágica e fios de aço pegajosos retirados das larvas da mariposa do inferno, tinha magia gravada nela, e toda a armadura era de alta qualidade, mais forte do que parecia, mas havia muitas delas de qualquer maneira. Começando com armaduras de biquíni, lolitas góticas, sacerdotisas de santuário, ninjas, cavaleiros de princesa e outros equipamentos dos quais Saran nunca tinha ouvido falar. Além disso, os gêmeos fizeram armas que combinavam com suas armaduras e até fotografaram em poses específicas com enormes espadas e lanças nas mãos, usando uma câmera misteriosa, uma ferramenta mágica. Foi aqui que a cultura sobrenatural e o poder tecnológico dos anões foram combinados, causando uma explosão maciça da classe de magia de ataque nuclear na cultura. No entanto, explosões dessa magnitude eram bastante comuns aqui em Tempest. No final da missão, Saran estava tão exausta que jurou nunca mais se envolver com os gêmeos. No entanto, alguns meses depois, ela se encontrou no labirinto, onde seu conjunto de armadura foi destruído e os gêmeos a fotografaram em cosplay novamente. Capítulo 4 – Espião secreto no escuro. Um homem com uma grande sacola nas costas estava caminhando em uma esquina com casas com telhados de telha. O homem, Mauri, é um comerciante comum especializado em medicamentos, desde ervas e pedras antigas até poções mágicas acessíveis. Quando soube que uma nova cidade havia surgido, percebi a oportunidade de negócios e vim para cá. Essa é a história na superfície.
Na verdade, ele é um agente secreto de um pequeno país no oeste, vendendo e viajando de país em país para obter informações. Seu alvo atual é uma terra de monstros que surgiu repentinamente na grande floresta de Jura. Na área a oeste de Blumund, informações precisas ainda não estão sendo transmitidas. A missão de Maury é explorar o funcionamento interno desse país misterioso e descobrir o que está acontecendo. Vamos continuar a partir daqui hoje? Até ontem, eu havia me concentrado nas lojas, oficinas e distritos de entretenimento para pessoas de fora da cidade. Maury havia lidado com kobolds e anões no reino dos anões. Eu sabia que havia uma raça de monstros com a qual era relativamente fácil conversar, mas essa cidade era claramente boa demais para ser verdade. Simplesmente não consigo me livrar dessas dúvidas. Ele havia entrado em uma seção da cidade onde viviam muitos cidadãos comuns, o oposto da área lotada de turistas e aventureiros. Ocasionalmente, eu passava por pessoas em patrulha, mas nunca fui questionado. Em vez da agitação da rua principal, eu podia ouvir as vozes das pessoas trabalhando e das crianças brincando aqui e ali. Maury fixou seus olhos em uma casa. O edifício tem um estilo desconhecido, mas é bastante magnífico. Não é a residência de uma pessoa rica ou de um nobre, mas uma das muitas residências dessa área. Em outras palavras, era considerado o lar das pessoas comuns. Quando os chamei, o homem que parecia ser o dono da casa, um Majin, me deixou entrar amigavelmente. Foi Rimuru-sama quem disse que deveríamos nos dar bem com os humanos. Ou algo do gênero. Mostrei rapidamente uma variedade de medicamentos sobre a mesa para obter informações, mas não preciso dela. Temos uma poção de recuperação de alto nível que Rimuru-sama nos deu. Eu sinto muito. O proprietário olhou para os medicamentos premiados de Maury e pediu desculpas, mas de maneira casual. Isso é ridículo, ele pensa. Era verdade que a medicina de recuperação de alto nível era uma especialidade desse país, mas não havia como eles simplesmente distribuírem um medicamento que custava 30 moedas de prata para as pessoas. Não, mas você deve guardar essas coisas valiosas para emergências. Por outro lado, os medicamentos que vendemos têm preços razoáveis. Você pode comprar o quanto quiser, sabe? De modo geral, mesmo que você me peça para comprar algo, não tenho muito dinheiro. Não precisamos comprar comida, roupas e um lugar para morar, porque tudo que precisamos nos é fornecido. Maury olha ao redor involuntariamente em uma declaração clara. Edifício e mobília de madeira, mas de construção sólida. Os chá e os doces servidos eram ambos. Tudo é simples, mas de alta qualidade. Na cidade natal de Maury, era preciso ser um nobre para viver assim. E, no entanto, tudo isso é fornecido. Sentindo-se tonto, ele decidiu se acalmar. Quando pedi para emprestar o banheiro, o proprietário acenou casualmente com a cabeça. O antigo está ali. Se você não souber como usá-lo, basta perguntar e eu lhe mostrarei. Como usá-lo? Maury ficou atônito quando foi ao banheiro, balançando a cabeça. Para minha surpresa, esse banheiro tem um sistema em que todos os excrementos são limpos com água. Nunca vi um lugar como esse antes, nem mesmo no Palácio Real de minha terra. Quando ele voltou à sala de estar, completamente pálido, seu anfitrião estava preocupado com ele. Disseram-lhe que ele poderia usar a banheira, se quisesse, e ele ficou ainda mais surpreso ao saber que toda a casa tinha uma banheira. A propósito, esse capacete também é um recurso padrão em todas as casas dessa área residencial. É possível que essa pessoa fosse realmente um burocrata de alto escalão, vivendo em uma área residencial de classe tão alta. Meu trabalho. Sou lojista em uma loja de armarinhos. Assim que ouviu a resposta, Maury anunciou que havia se lembrado de algo urgente e saiu como se estivesse fugindo. Estou ansioso para me apresentar aos superiores imediatamente. Mas será que eles realmente acreditariam em mim? Na pior das hipóteses, posso ser considerado inútil e ser demitido. Se isso acontecer. Sim. Vou imigrar para este país. Maury tomou sua decisão sem hesitar. Capítulo 5 –
amanhã chega cedo para os fazendeiros do país dos monstros. Nas terras agrícolas nos arredores da capital Rimuru, há uma família de fazendeiros que está trabalhando duro desde amanhã. Desde a abertura do país, muitos turistas têm vindo à terra dos monstros para desfrutar de sua culinária única e requintada. Para um país que pretende se tornar uma atração turística, esses agricultores são a espinha dorsal da política. Sob a orientação do Lorde Demônio Rimuru, essa terra de cultivo, com seu sistema de irrigação e ferramentas agrícolas trazidas pelo Lorde Demônio, ostentava uma quantidade inacreditável de produção para sua área cultivada. Para muitos humanos, seria muito difícil acreditar que se trata da criação de monstros. Nessas terras agrícolas, o trigo, considerado importante pelo Lorde Demônio Rimuru, era cultivado na área. A planta, que se agita com a brisa e produz um som agradável, não é familiar para os monstros, mas é um ingrediente mágico que pode ser transformado em uma variedade de pratos ao ser moído em pó. Parece que pratos feitos com trigo cultivado nessa região foram servidos aos líderes de vários países no festival de abertura. Ok, isso é tudo por hoje. A família parou ao ouvir a voz de seu pai, Lago 16. Eles estavam exaustos por terem trabalhado até o anoitecer, mas o orgulho e o senso de missão os deixaram mais satisfeitos do que cansados. Os povos primitivos que são responsáveis por essas terras agrícolas vieram originalmente para invadir a terra. No entanto, a invasão acabou fracassando quando o Orc-Lord Geld foi derrotado por Rimuru. Apesar disso, Rimuru os perdoou, não apenas não tirou suas vidas, mas os acolheu na terra e até deu nomes a todos os seus mais de 100.000 companheiros. Ele oferece toda a sua vida salva e seu poder, que evoluiu de Orc para High Orc por meio de nomes, para Rimuru. Para pagar a grande dívida de gratidão, cumprir os deveres designados por Rimuru era uma alegria não apenas para a família de Lago 16 no lago, mas para todo o povo Orc. Um dia, o Lorde Demônio Rimuru veio inspecionar as terras agrícolas. Ei, vocês estão indo muito bem. Foi isso que o Lorde Demônio Rimuru falou para o Lago 16 e os outros. Eles ficaram entusiasmados, mas pararam de trabalhar e abaixaram a cabeça. Então, o Lorde Demônio Rimuru disse a eles que a comida oferecida na cerimônia de abertura tinha sido muito popular. Tudo isso é graças ao trabalho de vocês, agricultores. Obrigado por seu trabalho árduo. O Lorde Demônio Rimuru trabalhou com eles e foi embora. Uau! É a primeira vez que sou cumprimentado por Rimuru-sama. Afinal, Rimuru-sama é uma pessoa muito gentil. Seu filho, Lago 18, e sua esposa, Lago 17, expressaram verbalmente sua gratidão a Rimuru. O fato de que seu líder de confiança os estava observando trabalhar os deixou ainda mais felizes. Muito bem, Lago 18, vamos continuar trabalhando duro nos campos para que possamos entregar o delicioso trigo para Rimuru-sama. Os orcs superiores responderam à ordem do chefe da família com um grito. Eles e os outros jovens que viviam na área continuaram a trabalhar de manhã à noite na agricultura. Hoje, eles continuam a arar os campos com o pensamento de seu amado Lorde Demônio Rimuru em seus corações. Nota: para quem estranhou os nomes, Rimuru nomeou os orcs com o nome de uma área e um número, tipo Lago 1, Lago 2, Montanha 1, Montanha 2 e assim por diante. Capítulo 6 – Campo de Treinamento do Inferno. Em um campo de treinamento nos arredores da cidade, soando em sua pele verde clara e brandindo suas espadas sem pensar, estão os magins recém-contratados como soldados de baixo escalão da Legião Verde. Vindo dos arredores da Floresta Jura, ele ainda é apenas de nível C em termos de habilidade, mas ele e seus colegas membros do corpo de exército passam por um treinamento rigoroso todos os dias para melhorar suas habilidades de luta. Ele admirava o general samurai Benimaru. Ele não é apenas forte como um monstro, mas também tem uma habilidade impressionante com a espada, a capacidade de organizar um exército e uma aparência fria e estoica. Parecia um pouco bobo pensar que eu queria ser assim, mas eu queria chegar o mais perto possível. No meio do almoço após o treinamento da manhã, um dos meus companheiros entra correndo na cantina do quartel, com falta de ar.
Oi, grande coisa. Ouvi dizer que Benimaru-sama e Hakurou-sama vão ter uma batalha simulada no campo de treinamento especial mais tarde. Quando ouvi isso, não consegui ficar calado. Ele engoliu o resto do arroz com um gole vigoroso e se levantou da cadeira. Era difícil para um soldado humilde ter a chance de ver o ocupado Benimaru, e de forma alguma eu perderia algo tão precioso como uma partida. Ele fez uma pausa e correu para o campo de treinamento especial, a caverna selada. Foi uma batalha que só poderia ser descrita como épica. A caverna selada, onde o dragão da tempestade foi selado por um longo tempo, ainda está cheia de uma atmosfera espessa de elementos mágicos, e um indivíduo fraco não pôde ficar lá por muito tempo. Era um campo de treinamento que só podia ser usado por pessoas com um certo nível de força, e treinar aqui também era algo que ele desejava. Eu mal conseguia acompanhar os movimentos da luta entre Benimaru e Hakurou com meus olhos. A espada corta e se esquiva da quietude para o movimento em um instante, e o som das lutas de espadas na caverna ecoa em meu estômago. Ele estava tonto por causa do espírito dos dois lutadores, mas não conseguia conter a empolgação ao assistir à batalha. O resultado é a vitória de Hakurou. Parece que Benimaru ainda não é capaz de superar seu mestre em habilidades com a espada. Mas, por outro lado, tudo se resume à habilidade da espada. Se Benimaru lutasse usando habilidades como fogo infernal também, o resultado seria diferente. Talvez as únicas pessoas neste país que possam derrotar o sério Benimaru-sama sejam Rimuru-sama e Veldora-sama. Ele olha para o perfil de Benimaru com admiração, enquanto ele embainha a espada com elegância, e pensa: se ele era tão forte, não deveria ter nada a temer. Ele não tinha medo de nenhum adversário e sempre mantinha uma expressão relaxada no rosto, mas ele tinha visto isso. Oh, de jeito nenhum, Benimaru-sama está no meio de uma luta com Hakurou-sama. Puxa! Shion. Sim, o momento em que a expressão de Benimaru muda drasticamente na frente de Shion, que está segurando um prato que está expelindo uma misteriosa química roxa. Benimaru recuou, soando como se tivesse acabado de presenciar o inferno, e depois fugiu imediatamente. Shion pega o prato, que emite uma aura estranha, e vai atrás dele. Ele apenas olhou para os dois, atônito. Capítulo 7 – O Labirinto e os Aventureiros. Então, está fora. Uau! Eu nunca pensei que isso realmente aconteceria. Acho que os rumores são verdadeiros. Ouço um gole e uma tragada. Na frente de nós três, uma espada de grau raro brilha intensamente. Foi o que apareceu no baú de tesouro prateado que consegui abrir depois de finalmente derrotar o urso gigante muito forte. É isso mesmo. Este é o labirinto subterrâneo de Tempest, a terra dos monstros. Nós, os três amigos de infância da equipe de aventureiros Vento Selvagem, viemos de um vilarejo no interior do reino de Falmouth, ou melhor, agora Farmenas, para conquistar o labirinto que foi alvo de rumores recentes. O objetivo é testar suas habilidades e, acima de tudo, ganhar dinheiro. Se você derrotar os monstros no labirinto, poderá obter pedras mágicas. Se tiver sorte, você obterá armas de boa qualidade e tesouros, como moedas de ouro antigas. Estávamos céticos no início, mas agora vamos fazer uma fortuna aqui. Se você quiser vencer, terá que fazer isso rapidamente. E ainda assim, com um olhar extasiado em seu rosto flamejante, Lily, a maga, murmurou com um copo de suco de frutas gelado na mão. O banheiro grande aqui na pousada é incrível. 3 moedas de prata valem totalmente a pena. Não se trata apenas do banho. Os quartos e as camas são limpos, a comida é boa e o atendimento é educado. Além disso, você tem segurança garantida. Essa pousada, que é conectada por uma porta pelas escadas aos andares inferiores, é considerada uma zona segura no 95º andar. Uma moeda de prata para abrir a porta. Além disso, a estadia na pousada custava 3 moedas de prata, mas era um preço pequeno a se pagar por um lugar como esse. Aqui é um paraíso. Vou morar aqui agora. Suspiro enquanto tomo meu vinho de frutas gelado.
É um nível diferente de nossa aldeia em muitos aspectos. Não, não vai ser assim para sempre. Boran, que estava tentando conquistar todo o cardápio da cafeteria, voltou com comida nas duas mãos. Perguntei ao dono da pousada sobre isso. Soube pelos estalajadeiros que os alojamentos normais desta cidade são mais luxuosos do que este pelo mesmo preço. Os quartos são maiores e mais limpos do que aqui, e eles têm uma variedade maior de comida e um serviço melhor. O quê? Mais que aqui, você quer dizer? Engoli em seco e limpei a garganta. Mesmo aqui, achei que era o paraíso para mim. Isso é mais, pelo mesmo preço. De jeito nenhum então. Espere. Isso significa que é? Antes que eu pudesse dizer mais alguma coisa, Lily falou com uma expressão como se tivesse acabado de perceber a verdade do mundo. Ah, é a Lily. Você também notou? Então, se você pagar mais dinheiro, você pode ficar em um lugar ainda mais incrível. De acordo com o funcionário. Por mais algumas moedas de prata, você pode tomar um banho em seu quarto e comer a comida mais estranha e exótica que quiser. Engolimos novamente, involuntariamente, olhamos para o saco de pedras mágicas que havíamos coletado hoje. Se você vender tudo isso, poderá se hospedar nessa incrível pousada. Não. Tudo que queremos fazer é trazer muito dinheiro e deixar nossa cidade natal orgulhosa. Sim, é claro. Vou economizar algum dinheiro e abrir uma loja no vilarejo. Vou fazer uma viagem de alimentação pelo país para. Vou fazer uma viagem de treinamento. Eu também tenho um sonho. Fique rico, ganhe reputação como um aventureiro lucrativo e torne-se popular entre as mulheres. Para isso, temos que ser pacientes e reprimimos nossas lágrimas. E ainda assim, em uma pequena sala na parte de trás do quarto nível, um baú de tesouro de prata guardado por um urso gigante rendeu uma maravilhosa espada de classe rara. Isso é realmente ultrajante. Se você adotar uma abordagem direta, esse é um tesouro que eu posso ou não ver em minha vida. Se você vender isso, terá dinheiro suficiente para jogar e viver por um tempo. Além de... você sabe. Porque fizemos o nosso melhor. Eu me saí muito bem. Acho que quase morri. É isso mesmo, eu deveria receber uma pequena recompensa. Olhamos um para o outro e acenamos com a cabeça. Isso é tudo que é necessário para saber o que você quer dizer imediatamente. Somos ótimos amigos de grupo e nos damos muito bem. Agora, vamos lá, pessoal. Nós nos preparamos e nos dirigimos ao solo. E então estávamos a caminho de uma experiência de hospedagem deslumbrante e maravilhosa. Agora, cerca de um mês depois, ainda estamos trabalhando em Tempest, tentando conquistar o labirinto. Não estou brincando. É difícil avançar nos níveis, mas estou melhorando no ataque e estou ganhando muito dinheiro com as pedras mágicas e o saque. Mas ainda não estou pronto para voltar à minha cidade natal. O motivo é o seguinte. Ainda não terminei de ver todos os lugares interessantes. Também quero aquele vestido bonito que vi outro dia. Há muitos alimentos que ainda não comi. Nesse meio tempo, novos alimentos serão produzidos, então todo cuidado é pouco. Preciso ver a arena. Se possível, em um bom lugar. É por isso que não podemos deixar a capital, Rimuru, ainda. Você entende isso? Bem, o principal motivo pelo qual não posso sair é que não consigo economizar dinheiro por algum motivo. De fato. É um mistério para mim o fato de ganharmos tanto dinheiro. De fato. Há algumas coisas estranhas neste mundo, de fato. Ei, você também acha isso,